Então, estou com esse caso de uma adolescente de 16 anos, que a gente já está há um tempinho, já mais ou menos um ano em processo terapêutico, que inicialmente ela chegou com questões referentes a crises de ansiedade em situações específicas. Certo. E aí, em relação a isso, nós já trabalhamos bem, nós já conseguimos ter resultados bem satisfatórios em relação a isso, e estávamos nos encaminhando para começar o processo de prevenção de recaída Certo. e alta. Só que aí aconteceu um evento específico na vida dela, no sentido de relações, né? Ela se envolveu com uma pessoa e isso acabou desencadeando tanto questões novamente de ansiedade, que não havia acontecido mais certo tempo, ela não vinha mais tendo crises, e quando aconteciam era de uma maneira bem menos intensa, ela já conseguia desenvolver um raciocínio lógico bem maior, com menos distorções, e também as reações já eram menores. Só que a partir disso começou a também envolver questões com ela e essa pessoa, questões referentes à família dela e questões referentes aos amigos dela. Então, tudo isso chegou meio que Certo. como um turbilhão. E aí, a minha dificuldade especificamente é em relação a. Não tem realmente um protocolo, né, específico da gente trabalhar questões referentes a relacionamentos, né, com as Certo. outras pessoas. Minha principal dificuldade é em relação a como realmente conseguir abordar essas questões com ela, porque ela traz realmente muitas evidências de que esse relacionamento para ela não está sendo um relacionamento funcional, eles não estão realmente em um relacionamento de namorados, mas eles se encontram, eles ficam, e aí é aquela dependência que ela acaba criando, dizendo para si mesma de que não está dependente, mas as Certo. evidências realmente mostrando ao contrário. Então, quando Então, você fala que como ela traz evidências, não é que ela fala, porque na verdade ela não reconhece que é um problema o relacionamento. isso, ela traz de que sim, consegue entender de que não é funcional para ela, mas de que ela não está dependendo, sendo que ao mesmo tempo ela não consegue se desligar dessa pessoa afetivamente, né? Então, como conseguir realmente trazer esses questionamentos mais específicos para ela, né? Não deu chegar para ela e dizer, olha, isso não está sendo funcional, mas dela conseguir realmente perceber isso. Sim. E aí, quando você fala, né, disso que você já estava no final, né, tipo, já indo para a parte da prevenção, no caso, a ansiedade, o que você tratou com ela, era um foco no que, assim, o principal? Era um foco em interações sociais. Certo, interações sociais. Não chegava a ser uma fobia social mesmo Tá, específica, mas era em situações sociais específicas. A gente conseguiu trabalhar muito com a exposição, né? tá, Então foi mais trabalhado isso. legal. Então, utilizando a exposição, você conseguiu ajudar essa paciente a lidar com essas questões sociais que causavam ansiedade nela. E nisso ela se envolvia em relacionamentos nessa época, durante o relacionamento, o Não, tratamento? nessa época as questões sociais eram mais envolvendo os amigos mesmo, de sair, de roda de conversa. Claro, pessoas que ela se envolvia, mas de uma maneira bem Tá, superficial, não ao sim. ponto como está acontecendo com essa pessoa. Então, e existe um histórico aí de relacionamentos amorosos, como que ela lidava com isso antes? Não existe. Na verdade, ela fica, como eu te disse, ela ficava com Tá, pessoas de uma maneira superficial, porque ela dizia que não estava preparada, curtia o momento e conseguia se desligar. Aí foi a certo, partir dessa pessoa que eles acabaram ficando um tempo mais diferente, né? Porque ela costumava ficar com as pessoas e depois cada um ia seguindo realmente a vida deles, sim. né? E também tem uma questão assim familiar que eu acredito que tem esse impacto também muito forte, porque Por quê? ela é uma menina jovem, né? Então a família tem essa questão de deixar ela um pouquinho mais presinha, né? Então agora que ela Não, começou a ter uma liberdade um pouquinho maior, e a família acabou ficando sabendo que essa pessoa não é uma pessoa realmente, vamos dizer, que eles consideram, que eles aprovam positiva tá, para ela. Né? Então, tudo isso acabou fazendo com que tivesse também aqueles atritos que eu te falei, envolvendo a família. Né? certo, Então, isso acabou também aumentando ainda mais toda a disfuncionalidade dessa sim, situação. Né? Porque sim, realmente também não é tem essa avaliação da família realmente, eles trazem uma hiperproteção muito grande, porém existe realmente evidências de que ele não é uma pessoa assim que está contribuindo para ela, né, e para certo, outras pessoas também, né? Então não é algo assim só por essa sim. hiperproteção. Então Isso é tem bem... O motivo de eu perguntar isso sobre relacionamentos passados e tudo mais, e se isso existia, né, na questão durante o tratamento,
Porque você vê, né? Estava vindo um tratamento muito bem sucedido e tal, já indo para a parte aí de prevenção de recaída, que é o processo, quem não sabe, a prevenção de recaída é quando você já parte para o processo de, tipo, entender, olha, o que foi que você que fez, o que você pode notar caso você esteja voltando àquele funcionamento anterior para você lidar com isso melhor daqui para frente e tal. Então é o processo realmente já para alta, né, do paciente. Só que olha que interessante, né, porque muitas vezes a gente está trabalhando com o paciente questões muito específicas e às vezes vão surgindo coisas novas na vida do paciente que podem realmente trazer novos problemas ou florescer problemas antigos daquele paciente que não necessariamente a gente estava trabalhando no processo de terapia. Isso é muito importante, então é até bacana essa experiência para que quem esteja escutando aqui seja um novato, né? Coisas nesse sentido. Não se desesperar com isso, achando, ai meu Deus do céu, fiz tudo errado, sou um bosta de terapeuta, sei lá, qualquer coisa nesse sentido, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? É porque você está trabalhando numa coisa muito específica e aí nunca apareceu esse contexto novo, essas coisas novas. Então isso é muito interessante para deixar claro que pode acontecer isso, né? E não tem problema nenhum acontecer isso. E também esse caso aqui é interessante porque quando você está falando de questões sociais, então é possível que ela tenha uma visão social de como os outros enxergam ela, de como as pessoas interagem com ela, pensam sobre ela, muito significativa, né? Já que tem esse problema nessa questão social. E aí chega alguém num relacionamento que tem um relacionamento diferente do que ela sempre teve, então é claro que ela vai se apegar um pouco mais e vai às vezes dar mais desculpas e relacionada a essa pessoa, né? E aí, você gostou do conteúdo desse vídeo? Porque se você quiser assistir o conteúdo dessa aula na íntegra, basta acessar o meu canal de lives aqui no YouTube. Você pode encontrar o link na descrição e além dessa aula completa, você vai encontrar também muitas outras aulas para te ajudar na sua prática clínica aí da psicologia. Então clica aí embaixo e eu te vejo lá.